Olá, muito obrigado pela sua presença neste webinar, que consiste no primeiro de um ciclo de webinars dedicado a explorar os conteúdos e os recursos do Manual Escolar ADN 8. Eu e os restantes autores do Manual Escolar, o Bruno Sousa e o Nuno Ribeiro, queremos também agradecer a sua preferência na adoção deste projeto no processo de adoção dos Manuais Escolares de Ciências Naturais do 8º ano. Assim, e tal como nos comprometemos com os colegas, iremos explorar convosco alguns recursos, algumas ideias para apoiar o vosso trabalho ao longo do ano letivo. E o primeiro recurso destina-se a abordar o primeiro tema dos conteúdos programáticos do 8º ano, relacionado com as condições para a vida e com a seguinte aprendizagem essencial: explicar as principais condições da Terra que permitiram o desenvolvimento e a manutenção da vida. Esta primeira parte do webinar, por sua vez, organiza-se em 3 partes. Na primeira, iremos abordar a rúbrica Ciência na primeira pessoa, que consiste numa entrevista à astrobióloga Zita Martins. Depois, num segundo momento, iremos passar para a rúbrica Explora, para dar resposta à questão problema: que planetas do sistema solar apresentam condições favoráveis à existência de vida? E depois, por fim, na parte 3, iremos apresentar algumas ideias relacionadas com um projeto interdisciplinar associado à criação de exoplanetas e às suas formas de vida. Num primeiro momento, então, sugerimos que os alunos observem o vídeo da astrobióloga Zita Martins e depois, a partir da análise desse vídeo, resolvam uma ficha de trabalho. O vídeo que sugerimos que os alunos observem localiza-se na página 16 do volume 1 e para os alunos observarem o vídeo podem fazê-lo de 2 formas. Podem utilizar a aplicação ADN 8 ou então, caso os colegas assim prefiram, podem projetá-lo diretamente a partir da aula digital. De seguida vou mostrar um pequeno vídeo apenas para recordar o modo como se utiliza a aplicação ADN 8. E após esse momento iremos ver todo o vídeo da astrobióloga Zita Martins, na qual ela explica algumas características do seu trabalho. Então, para quem não tem a aplicação instalada, sugerimos que abram uma loja de aplicações, como a Google Play, e coloquem no motor de busca ADN 8. Irá aparecer a aplicação, que tem este logotipo azul. No meu caso, como já tenho a aplicação instalada no smartphone, vou clicar apenas em abrir. No caso de quem ainda não tem a aplicação instalada no smartphone, este procedimento vai durar mais um pouco. De seguida, o que há a fazer é abrir a página que nos interessa e procurar, neste caso, o vídeo da astrobióloga Zita Martins, tem aqui o logotipo da aplicação, e sobrepomos com a aplicação aberta o telemóvel, o qual irá abrir imediatamente o vídeo. O meu nome é Zita Martins, sou astrobióloga e trabalho no Instituto Superior Técnico como professora associada. Uma astrobióloga é alguém que trabalha numa área de ciência que procura responder a 2 grandes questões. A primeira é como é que surgiu a vida na Terra e a segunda questão é tentar perceber se existe vida noutras partes do nosso sistema solar e até do universo. Eu trabalho num laboratório em que colocamos amostras de asteroides ou até meteoritos e colocamos essas amostras em contacto com diferentes líquidos. Isso é para tentar ver que moléculas orgânicas estão presentes nesses corpos celestes e de que forma é que essas moléculas orgânicas, que foram trazidas para a Terra há muitos, muitos anos, foram importantes para a origem da vida no nosso planeta. Mas o trabalho que eu faço no laboratório é muito cuidadoso. Eu tenho que ter a certeza absoluta que não estou a contaminar as minhas amostras extraterrestres. E, portanto, tenho muito cuidado no que faço. Vestir uma bata, colocar luvas, colocar óculos para proteger os meus olhos. E é tudo muito, muito cuidadoso. Todo o material que eu uso é estéril e, portanto, há cuidados muitíssimo redobrados. E depois consigo dizer que moléculas orgânicas que estão presentes nesses asteroides ou nesses meteoritos são realmente extraterrestres e foram formados há muitos milhares de anos e tiveram uma participação muitíssimo importante para a origem da vida no nosso planeta.
não tenho 2 dias de trabalho iguais. Há dias em que estou no gabinete, há dias que estou no laboratório, há dias que estou a supervisionar os meus estudantes e a formar a futura geração de astrobiólogos. E esperamos, obviamente, que daqui a 20, a 30, a 40 anos sejam essas as pessoas que vão estar a trabalhar em missões espaciais e também a participar na área de investigação da astrobiologia. Desejo que vocês todos, de futuro, trabalhem numa área em que se sintam realmente felizes, que os faça realizados e em que possam servir toda a comunidade. Esse é o meu maior sonho também, é ver estudantes que abrem as asas, que sabem voar e que tiveram esse apoio para atingir os vossos sonhos. E isso deixa-me muito feliz quando eu vejo as gerações mais novas a conseguirem atingir os sonhos deles, porque também faz parte dos meus sonhos. Após a visualização do vídeo da Zita Martins, sugerimos que os alunos resolvam algumas questões associadas ao que a Zita disse, mas também algumas questões associadas a um texto que está disponível numa ficha de trabalho. Neste caso, o que estão a observar é uma ficha de ampliação e também temos disponível no dossiê do professor uma ficha de recuperação. Hoje iremos explorar as respostas à ficha de recuperação. Por exemplo, a primeira secção de questões é uma secção que visa que os alunos selecionem a opção correta para um determinado número de questões, neste caso 5 questões, sendo a primeira a astrobiologia é a ciência que estuda e o nosso objetivo é que os alunos respondam que estuda como é que a vida se originou e evoluiu na Terra e se existe vida em outros planetas. De seguida, questionamos os alunos qual é um dos objetivos da astrobiologia. E um dos seus objetivos é explicar como se formaram em ambiente espacial os materiais orgânicos necessários à vida. Toda a informação necessária para os alunos responderem a estas questões ou está no vídeo que observaram da Zita Martins ou no texto que está associado a esta ficha. E na questão seguinte, a nossa intenção é que os alunos consigam compreender que parte dos materiais orgânicos necessários à origem da vida foram trazidos para a superfície da Terra por meteoritos, tendo em conta a informação apresentada pela astrobióloga Zita Martins. E que o objeto que a astrobióloga Zita Martins está a assegurar é um meteorito. O meteorito pode ser observado na figura que se encontra do lado esquerdo. Muitos meteoritos são recolhidos na Antártida porque são escuros e destacam-se naquele ambiente mais claro associado à Antártida. A última questão visa que os alunos indiquem 2 componentes essenciais à origem da vida na Terra, como por exemplo a presença de água ou então de uma temperatura adequada. De seguida, sugerimos que se passe para outra abordagem a esta temática, associada à exploração da rúbrica Explora, e que tem uma questão-problema, que sugerimos que seja apresentada aos alunos desta forma: planetas do Sistema Solar apresentam condições favoráveis à existência de vida, e esta rúbrica tem um conjunto de 4 planetas, neste caso uma lua de Júpiter, Marte, Titã, uma lua Saturno, e Europa, outra lua de Júpiter, e cada um destes planetas possui um breve descritivo com condições como, por exemplo, temperatura média à superfície, água, atmosfera e fontes de energia. Num primeiro momento, queremos que os alunos indiquem as condições favoráveis à vida que existem em cada um destes 4 planetas. E só a título de exemplo, em Marte, por exemplo, a temperatura média à superfície não é favorável à vida, é muito fria, é muito reduzida. Julga-se, no entanto, que no que diz respeito à água, no passado, esta pode ter existido na sua superfície, e há observações atuais que indicam evidências, apontam evidências quanto à existência de gelo nos polos e também possivelmente alguma água no estado líquido em lagos subterrâneos. Quanto à atmosfera, a atmosfera de Marte é constituída
principalmente por dióxido de carbono, e é muito fina, no entanto, existe atmosfera. No que diz respeito a fontes de energia, Marte está a uma distância adequada do Sol, portanto, e a luz solar chega à superfície, podendo ser utilizada em reações necessárias à existência de formas de vida no momento anterior da existência de Marte, ou então algumas formas de vida que possam existir na sua superfície e que ainda não conseguimos identificar. Portanto, no que diz respeito a Marte, são 3 as condições que evidencia favoráveis à vida: água, atmosfera e fontes de energia. Outra questão que colocamos, e devem fazer aquele exercício anterior para todos os planetas, é uma hipótese. A nossa ideia é que os alunos simulem que vão fazer uma missão espacial e que devem escolher um daqueles 4 planetas para alunar, aterrar, sendo que a sua escolha deve corresponder ao planeta com as condições mais apropriadas para a vida. E neste caso, o planeta seria Europa, porque apesar de não ter uma temperatura média à superfície adequada à existência de vida, possui algumas evidências relacionadas com a existência de água, nomeadamente julga-se que por baixo de uma crosta de gelo com 10 km de espessura pode existir um oceano de água bastante extenso, tem uma atmosfera fina, constituída por oxigênio, e inclui fontes de energia, como por exemplo fontes de energia associadas a um núcleo quente. Esse núcleo pode contribuir para alguns processos bioquímicos devido à emissão de temperatura que produz. De seguida, iremos apresentar uma atividade complementar que se relaciona com um projeto interdisciplinar associado à criação de exoplanetas e das suas formas de vida. Este projeto, que sugerimos seja realizado com professores de outras disciplinas, como por exemplo de artes visuais ou então os professores de TIC, inclui tarefas como explorar o significado de exoplanetas. Sugerimos que no primeiro momento seja explicado com muita clareza aos alunos o que é um exoplaneta. Depois devem preencher uma ficha de caracterização de exoplanetas, modelar, ou agora com o apoio do professor ou da professora de artes visuais, um exoplaneta e as suas formas de vida, criar uma história em que as formas de vida interagem entre si e com as condições do planeta, sendo que esta história, como irão ver, pode ser também criada e apoiada com o trabalho dos colegas de artes visuais ou de TIC. Para explorar o significado e as características dos exoplanetas, sugerimos a utilização de 2 recursos, como por exemplo esta página online da European Space Agency, que possui uma secção totalmente dedicada a esse assunto, na qual poderemos encontrar, entre outras informações, o significado de exoplaneta, que se trata de um planeta localizado no exterior do Sistema Solar, e também aqui podemos encontrar métodos de detecção dos exoplanetas, como por exemplo este método do trânsito, que sinteticamente consiste no seguinte processo: quando o exoplaneta passa em frente da respectiva estrela, ocorre uma redução da luminosidade dessa estrela que alcança a Terra, que pode ser captada por instrumentos científicos adequados para o efeito. Isso indicia que nesse local do espaço há um corpo que pode ser considerado um exoplaneta. Outro recurso bastante interessante que pode ser utilizado para explorar este assunto com os alunos é este recurso da NASA. Aqui podem encontrar o link, que apresenta informação quantitativa sobre esse assunto, nomeadamente que já existem 5.090 exoplanetas confirmados, que há cerca de 9.000 corpos no espaço são candidatos a serem exoplanetas e que já foram descobertos 3.816 sistemas planetários.
Ainda nesta página podemos encontrar aqui mais para baixo uma secção muito interessante, que é esta. Eu vou clicar. Nesta secção iremos encontrar várias representações hipotéticas de exoplanetas e das suas características. Eu vou clicar aqui num aleatoriamente, por exemplo este. Clicando no exoplaneta respectivo, os alunos poderão observar a sua superfície. Recordo que isto trata-se de uma representação hipotética, porque ainda não é possível observar exoplanetas com este detalhe. E também poderão encontrar outra informação, como por exemplo, uma representação do sistema planetário em que o exoplaneta se localiza e também uma representação da respectiva estrela. É um recurso muito interessante que certamente irá cativar a atenção dos alunos para este assunto dos exoplanetas. Depois desta abordagem inicial e de caráter mais teórico, mas também exploratório, sugerimos que os alunos se organizem em grupos e que cada grupo preencha uma ficha de caracterização de exoplanetas. Neste slide podem observar a estrutura da ficha de caracterização de exoplanetas, que inclui uma coluna com as diferentes características que os alunos devem preencher, como por exemplo, distância ao sistema solar, posição da atmosfera, água, e do lado direito há outra coluna com afirmações semi-preenchidas e algumas questões para orientar o pensamento dos alunos. Por exemplo, quanto à distância ao sistema solar, devem colocar aqui os anos-luz em que o planeta está afastado da Terra e do sistema solar. Quanto à composição da atmosfera, pergunta-se aos alunos quais são os gases que entram na composição da atmosfera e em que percentagem. E no que diz respeito à água, os alunos devem dizer se o exoplaneta apresenta ou não água e, em caso afirmativo, em que estado físico se encontra essa água. Do lado direito podem observar uma ficha preenchida por duas alunas que entenderam designar o exoplaneta como LOA7 e identificaram características, a título de exemplo, por exemplo, aqui a temperatura média à superfície, referiram que pode ir de menos 20 graus centígrados a 113 graus centígrados. Este planeta não apresenta água e quanto às formas de vida, indicaram que possui formas de vida, nomeadamente aqui uma espécie designada Ziferite, que é um organismo que se desloca principalmente por meio terrestre, ou melhor, unicamente por meio terrestre. É uma criatura, uma forma de vida territorial e solitária, cujo alimento é um mineral, chamado Blackfeet. E outra característica é que esta forma de vida tem um sistema respiratório adaptado para respirar os gases da atmosfera do exoplaneta, que, como podem ver, é principalmente constituída por dióxido de carbono e metano. Portanto, aqui o que importa principalmente na caracterização do exoplaneta é que os alunos, com o nosso apoio, utilizem o seu pensamento crítico para verificar se as diferentes caracterizações das várias propriedades do exoplaneta estão congruentes entre si. Por exemplo, se identificam que o exoplaneta não possui água, então, naturalmente, não poderá ter formas de vida que se locomovem nesse meio. Outro exemplo, se consideram que a temperatura média à superfície é muito elevada, então isso significa que à superfície o exoplaneta não poderá apresentar água no estado sólido. São apenas exemplos a que devemos estar atentos e auxiliar os alunos quando do preenchimento desta ficha, de modo a que todas as características do exoplaneta estejam congruentes entre si. Aqui tem um exemplo de um exoplaneta que foi criado, modelado pelos estudantes anteriores.
Neste caso, o exoplaneta designava-se LOA7 e tinha uma superfície muito rochosa, sendo este o resultado final da modelação do exoplaneta. Do lado direito podem observar as formas de vida que as estudantes designaram por Zephyrite e que fazem parte da constituição do exoplaneta e que habitam na superfície do mesmo. De seguida, sugerimos que os alunos criem uma história ficcionada. Esta história pode ser construída com o apoio, por exemplo, da professora de português e também da professora de artes visuais, uma vez que o que se pretende é que seja construído um texto ou então, como estão a observar, uma banda desenhada em que as formas de vida que os alunos identificaram existir no seu exoplaneta interajam entre si, mas não só entre si, interajam também com as condições do planeta, com a sua superfície, o facto de possuir ou não água, ou outros elementos relacionados com as suas características, como por exemplo a temperatura. Neste caso, as estudantes anteriores criaram uma história que designaram por O Tesouro de Zifi e Zofi. Nesta história, estas duas personagens, Zifi e Zofi, estão a circular pela superfície do planeta e a determinada altura encontram uma projeção de luz a partir de uma das luas do planeta. Curiosos vão ao encontro do raio de luz e localizam uma rocha com o seu alimento preferido, chamado Blackfeet. Quando encontram essa rocha, começam a competir entre si pelo alimento. E aqui é uma boa oportunidade para abordar conteúdos como, por exemplo, a competição intraespecífica. Há uma luta entre eles pelo alimento, até que decidem dividir o alimento entre si, começam a consumi-lo e a determinada altura esse recurso acaba e não há mais o Blackfeet para se alimentarem. Aqui também é uma boa oportunidade para abordarmos com os alunos os recursos do meio numa perspectiva de sustentabilidade. Mais tarde, arrependem-se dessa luta, dessa competição que tiverem entre si e voltam a percorrer o planeta em conjunto, reforçando aqui nesta parte final os seus laços de amizade. Portanto, é apenas um exemplo de como as personagens podem partir das formas de vida e da sua interação sobre o planeta, de modo a abordarmos conteúdos que relevam para o 8º ano, como por exemplo as relações bióticas e abióticas e também os recursos naturais existentes no meio, neste caso na superfície do exoplaneta.
Se ainda houver mais tempo para o projeto e também pudermos contar, por exemplo, com a colaboração do professor de TIC, isto caso não tenhamos as competências, ou os alunos não tenham as competências necessárias para elaborar um vídeo, podemos elaborar um vídeo que representa esta história, tal como que será apresentado no exemplo seguinte. O tesouro de Zifi e Zofi. Eram uma vez dois amigos, Zifi e Zofi, que viviam muito felizes no planeta Eloa 07. Adoravam passear pelos rochedos e contemplar as três luas, Maína, Artemis e Osíris. Naquela noite, as luas estavam com uma cor diferente. Olha, Zifi, a Maína está tão brilhante. Vou pedir um desejo. Boa ideia! Eu também! Os dois amigos sentiram-se contagiados pela energia daquela luz forte. O que é que pediste? Não posso contar, senão não se realiza. Zofi olhava em todas as direções até que encontrou algo. Já viste aquela rocha? Parece que a luz da Maína está a apontar para lá. Vou já ver. E a correr. Zifi ficou muito espantada com o que encontrou. Zofi, corre aqui! Anda a ver o que encontrei! Vou já. Estou super curioso. Para espanto dos amigos, era um verdadeiro tesouro. Uau! Tanto Blackfeet. E ali ao fundo há outro tanto a crescer. Mas a alegria acabou depressa. E é todo meu. Como assim? Fui eu que encontrei, por isso é meu. É meu. Não, é meu! Ambos não se entendiam sobre a quem pertencia a rocha onde crescia o Blackfeet, o mineral que os alimentava e estava cada vez mais difícil de encontrar. Os dois amigos acabaram por dividir a rocha ao meio e deixaram de se falar. As luas perderam brilho e o Blackfeet começou a desaparecer. Mergulhados numa enorme solidão, os dois voltaram a fazer pedidos às luas. O Blackfeet está a acabar e nem tenho com quem falar. Estou tão triste. Só queria voltar a ser amiga do Zofi. Zifi decidiu ir embora, procurar um novo lugar onde pudesse fazer novos amigos. Não quero mais viver sozinha. Assim não vale a pena. Antes de partir, Zifi procurou Zofi para se despedir. Vou-me embora. Estou aqui para dizer adeus. Não quer que vás embora. Fica, por favor. Só se voltarmos a ser amigos como dantes. É o que mais desejo. Abençoados pelas luas, os amigos fizeram as pazes. Olha, Zofi, o Blackfeet não para de crescer. A nossa amizade é super poderosa. Passaram a partilhar o Blackfeet e um milagre aconteceu. Portanto, este projeto interdisciplinar tem várias potencialidades, como, por exemplo, o favorecer o trabalho colaborativo com professores de outras áreas, como professores de artes visuais, TIC, português, num projeto interdisciplinar comum. Para os alunos, este projeto tem a vantagem de promover o desenvolvimento de várias competências, como a sua criatividade, o pensamento crítico, para além de abordar conteúdo relacionado com as condições necessárias à existência de vida. Espero que tenham apreciado as nossas propostas de trabalho e agora vou passar a palavra ao meu colega Bruno Sousa, que irá explorar convosco outro recurso. Obrigado, Bento. Nesta segunda parte do webinar, vamos falar sobre o efeito estufa. Este é um conceito que, apesar de os alunos já terem ouvido falar, muitas vezes é complicado, é complexo e difícil de compreender na sala de aula. E estas aprendizagens essenciais nem sempre são fáceis de desenvolver nos alunos. Interpretar gráficos da evolução de temperatura e dióxido de carbono atmosférico ao longo do tempo geológico. A interpretação de gráficos é uma competência que nem sempre os alunos têm muito desenvolvida e por isso nós no manual tentamos que haja sempre partes onde o façamos. E temos também aqui a relacionar a influência dos seres vivos com a evolução da atmosfera terrestre e o efeito estufa na Terra. Nesta parte do webinar, vamos primeiro analisar o manual, um infográfico do efeito estufa, e numa segunda parte vamos utilizar um simulador. Esta primeira parte, então, do infográfico é o manual, são 2 páginas do manual, que pode ser acedido claramente pela aula digital. Temos lá o manual digital, o manual interativo, que pode ser utilizado de uma forma muito ativa na sala de aula
para projetar ou para trabalhar com os alunos. Estas são as duas páginas referentes ao efeito de estufa, ou seja, a página 22 e 23 do manual. E aqui tem a explicação do efeito de estufa e tem uma atividade, uma aplica, onde há esta evolução, há esta parte da evolução do efeito de estufa ao longo do tempo. Aqui o infográfico tenta explicar de uma forma muito simples a radiação solar a atravessar a atmosfera, a ser refletida quer na atmosfera, quer a nível do planeta Terra, a absorção de parte da radiação e a emissão de infravermelhos, que também depois são refratados e refletidos de volta ao planeta através do efeito de estufa. E isto permite compreender bem o processo. Além disso, temos aqui os diferentes gases de efeito de estufa e temos aqui a influência dos animais também no efeito de estufa, os animais produtores de alguns dos gases de efeito de estufa. Mais interessante é para aquela aprendizagem que se pede para avaliar a evolução do efeito de estufa e da temperatura com os gases com o dióxido de carbono. Temos aqui a evolução dos dois valores, do dióxido de carbono e da temperatura, relativamente a uma média, e vê-se perfeitamente que com a descida do dióxido de carbono atmosférico há a descida de temperatura associada. E as perguntas tentam explorar realmente isso, essa parte. De forma a temperatura varia à medida que a concentração de dióxido de carbono aumenta ou diminui. Explica porque a concentração de dióxido de carbono influencia a temperatura, aqui para relacionarem com o efeito de estufa que aprenderam no início desta aula. E depois classifica como verdadeira ou falsa cada uma destas afirmações, que também tentam abordar diversas partes e promovem esta tal interpretação de gráficos que é importante. Na banda lateral temos claramente aqui a resolução, podemos estar a olhar e podemos ajudar, e temos aqui também uma apresentação que podemos explicar e podemos demonstrar isto de outra forma. Passamos agora para a parte 2, onde vamos trabalhar com o simulador. Este simulador tem associado a uma ficha de trabalho. Esta ficha de trabalho é muito simples e tenta que os alunos possam trabalhar de uma forma autónoma. Esta é a grande vantagem desta ferramenta. Os simuladores têm essa magia, é que dá o papel ativo para o aluno. O aluno deixa de estar ali a ouvir-nos e a tentar captar ou entender da melhor forma o que está e passam a ser pessoas ativas. Eles mexem, eles manipulam variáveis, compreendem melhor, etc, etc. Esta é a forma do simulador, mas eu agora vou para a aula digital de forma a consigamos trabalhar com ele. Então, aula digital aqui na biblioteca com o ADN 8, entramos, por exemplo, aqui no manual do 8º ano, eu já estou na página correta, e temos aqui do lado já as atividades que podemos utilizar. Temos aqui o simulador de efeito de estufa, por exemplo, temos aqui uma atividade, um exercício sobre a influência dos seres vivos na atmosfera, temos a ficha do simulador, por exemplo, ao carregar faz o load rápido, esta ficha pode ser descarregada e nesta ficha de trabalho pede-se para os alunos irem registando sem gases com efeito de estufa, a idade do gelo, 1750, atualidade e com excesso, e ver a variação e para eles compreenderem ao utilizar, para motivar esta utilização do efeito de estufa, do simulador de efeito de estufa. O simulador por si mesmo é um simulador muito simples de se usar. Temos aqui este ponto de interrogação que explica ao aluno, onde estiver a utilizar no seu tablet, ou no seu telemóvel, ou num computador, como utilizar. E então o aluno terá que colocar nestas bolinhas, cada bolinha é um tempo em que a concentração dos gases de efeito de estufa é diferente. Depois verificar a evolução da temperatura média no planeta e podemos carregar neste botão VRGE para ativar as moléculas, para se ver as moléculas. O I tem informação adicional. Então, se aqui o VRGE não está por estar sem GE, por isso não existem, clicando aqui, por exemplo, e carregando o VRGE, conseguimos ver vários tipos de moléculas com efeito de estufa, dióxido de carbono. Estas setinhas amarelas
e vermelhas representam os raios solares a amarelo, que têm só um sentido, e depois, quando são absorvidos, têm um sentido, mas alguns são refletidos, claramente, para cima, mas alguns são absorvidos pelo planeta e transformam-se em raios infravermelhos e, por isso, refletem depois e fazem o efeito de estufa. Então, aqui na informação adicional, explica o que é o efeito de estufa e depois explica mais ou menos o que acontece na Idade do Gelo, em 1750 e na atualidade. Então, se formos aqui à Idade do Gelo, em que havia muito poucos gases de efeito de estufa, nós conseguimos ver que a temperatura média do planeta estaria à volta dos 0 graus. Ao clicarmos em 1750, a quantidade de gases de efeito de estufa aumenta e nós conseguimos verificar, o aluno consegue verificar a quantidade de raios refletidos, de volta, raios infravermelhos refletidos, aumenta consideravelmente. Se passarmos, e a temperatura aumenta, se passarmos para a atualidade, vemos também o aumento da temperatura e vemos o aumento da concentração dos gases com efeito de estufa. E se continuarmos aqui e colocarmos com excesso de GEE, o que é que vai acontecer? A temperatura vai subir mais, a concentração aumenta, ou seja, o aluno consegue ver perfeitamente que há muito menos raios infravermelhos a conseguir ultrapassar esta zona da atmosfera, ou seja, consegue visualizar de uma forma simples estes conceitos e estes conteúdos que nem sempre são muito simples para eles compreenderem. Espero que tenham gostado deste pequeno webinar, que vos tenha sido útil. Consideramos que o nosso manual para a DN8 é muito rico em diversas formas de trabalhar, mais ativas, mais passivas, através de imagens, vídeos, e que todas elas permitem aprendizagens significativas, desenvolver as aprendizagens essenciais e o perfil dos alunos, e que vai ajustar-se à sua aula, à sua forma de ensinar. Muito obrigado por ter estado connosco. Até à próxima e espero que tenham gostado. Lei Educação. Um ponto de encontro.